Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Globo TechCast. Eu sou a Nana Dato, eu sou uma mulher com deficiência física, tenho 1,36 de estatura, sou uma mulher branca, de cabelos longos, ruivos, tingidos, tenho olhos castanhos, estou usando um cropped preto e estou aqui no fundo azul e cinza do Globo TechCast. E março é o mês das mulheres. E para a gente celebrar esse marco tão importante, nós vamos falar sobre mulheres e sustentabilidade. Desde sempre, as mulheres têm uma conexão forte com a natureza, seja com figuras mitológicas como Gaia, Pachamama, ou também no protagonismo prático da luta ambiental. E hoje nós vamos conversar com mulheres inspiradoras que vão contar um pouquinho para a gente sobre como elas veem a sustentabilidade e o protagonismo das mulheres nessa luta. E a gente sabe que ainda falta muito avançarmos, e quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não está falando só de meio ambiente, a gente está falando de justiça social, a gente está falando de igualdade, de inclusão, de incluir mulheres para tomar, realmente decisões e mudanças na nossa sociedade, no nosso mundo. E isso é muito importante porque a gente sabe que ainda mulheres estão mais propensas à pobreza, mais propensas a ficarem realmente em condições em grupos subrepresentados. E para a gente começar esse papo, eu gostaria de chamar a Bruna Guerreiro para se apresentar e contar um pouquinho de como que ela trabalha e atua nessa agenda. Boa tarde a todas, eu sou a Bruna Guerreiro, eu sou monitora de Produções Verdes, que é um projeto relativamente novo dentro da Globo, está dentro da agenda ESG. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos encaracolados, olhos castanhos, estou usando uma blusa preta e um terninho laranja. Boa tarde a todas, meu nome é Flávia, sou mãe da Elis, engenheira ambiental, pós-segurança do trabalho, trabalho junto com a Bruna, na agenda também de ESG da Globo. Eu sou uma mulher negra de 43 anos, olhos pretos, cabelos pretos, curtos, lisos, e estou usando um macacão preto. Meu fundo é azul e cinza. Obrigada, Flávia, seja bem-vinda. E agora, obrigada. A Bárbara Ferrão, por favor. Obrigada, Nana. Primeiro eu queria agradecer o convite, estou feliz de estar com vocês aqui hoje. Meu nome é Bárbara, eu sou uma mulher branca, de 1,53 m, tenho olhos e cabelos castanhos escuros, um pouco abaixo da altura do ombro. Estou vestindo uma blusa branca e por cima uma camisa listrada de branco e bege. Bom, eu sou atualmente coordenadora da governança ESG da Globo, estou na Globo desde 2011, há quase 14 anos. Gosto muito do que faço. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo. Depois eu fiz uma pós-graduação em gestão e gerenciamento de projetos, então fui para esse lugar de gestão de projetos e depois eu fiz um MBA em ESG. E há alguns anos eu trabalho ativamente na pauta ESG da Globo, com esse viés de governança. A gente dá suporte às áreas especialistas que conduzem os nossos compromissos. A nossa agenda ESG da Globo conta com 6 compromissos públicos e o nosso papel é apoiar esse grupo que trabalha com essas frentes, dar todo o suporte com governança, com reporte, apoio também na gestão dos indicadores, enfim, qualquer suporte que eles precisem para conduzir essa agenda tão importante para a empresa, para a sociedade, para o planeta. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada. E agora, para a gente compor essa mesa, a Andréa Escobar. Seja bem-vinda. Bom, prazer estar de volta aqui. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, olhos verdes, estou vestida de preto, uma camisa de manga comprida preta. Tenho 56 anos, um pouco mais velha que todas que estão aqui. Sou formada em jornalismo e fiz mestrado na França, na Sorbonne, depois doutorado aqui na UFRJ, em comunicação. E hoje, atualmente na empresa, eu sou chefe de conteúdo e produção dos programas da Globo News. Seja bem-vinda, Andréa. Obrigada. E para a gente começar, eu gostaria de fazer algumas perguntas para a Bárbara. Bárbara, você acabou de dizer, que você tem MBA em ESG pela PUC e trabalha na governança também dessa agenda aqui dentro da Globo. E é um trabalho super desafiador, de uma empresa tão grande, enfim. Como que você vê essa evolução da participação feminina em cargos estratégicos como esse? E aí você pode falar tanto dentro e fora da Globo também. Nana, sobre a participação feminina, eu vejo avanços. É claro que é um caminho a percorrer, mas a gente vê no mercado como um todo cargos que antes eram ocupados apenas por homens, passando a ser ocupados também por mulheres. A gente sabe da importância da equidade de gênero e da diversidade como um todo, Então, no mercado de trabalho, e não pode ser diferente na agenda ESG, a contribuição feminina ela é muito importante. A gente olha, inclusive, para a história da humanidade, Mesmo em momentos em que isso era muito mais difícil, a gente vê lideranças femininas que marcaram
a história em situações difíceis, né, de se colocar, e que as mulheres conseguiam colocar ali sua contribuição, que fez toda a diferença na história. Então, acho que isso segue e é cada vez mais relevante, é uma contribuição importante, e existem lideranças, aí a gente falando da agenda ESG, que fazem muita diferença, que estão construindo muitas coisas importantes e que passam a ser exemplos, né, para todo mundo. Eu acho que a questão da equidade da presença feminina é uma preocupação de todos, porque todos devem querer construir uma sociedade mais justa, mais equânime. Então, acho que tem, né, um pouco de cada um nessa construção, não só das mulheres, mas de todos os aliados, de todas as pessoas aliadas. E, apesar de saber, e claro, né, tem muitos desafios isso na sociedade como um todo, eu vejo avanços. Eu acho que cada vez mais esse assunto é falado, e a importância do diálogo, né? A gente conversa cada vez mais sobre a questão do gênero feminino, da presença das mulheres, e essas conversas reverberam. Então, acho que do ponto de vista do diálogo, do quanto isso é falado, isso vem favorecendo, gerando novos aliados. Então, eu acho que no mercado como um todo a gente tem avanços recentes. Muito bem, Bárbara. E a importância do diálogo, assim, para gerar novas conversas, né? Eu acho que para quebrar também paradigmas desse machismo, dessa misoginia, de muitas vezes as pessoas tomarem um senso comum como verdade, e às vezes nem é, né? Então, acho que a importância também da gente ocupar esses espaços, ter esse protagonismo também e fazer diferente, né? Eu posso fazer um adendo? Claro, eu estava Andréia. lendo uma pesquisa da MindMiners em parceria com a Google, que mostrou que as mulheres, de fato, elas são mais engajadas com a agenda ESG e que, portanto, as lideranças femininas têm uma performance melhor em relação aos pontos da agenda, por serem justamente mais engajadas nessa questão da sustentabilidade. Então, muitas empresas estão privilegiando e priorizando as mulheres nesses cargos por conta da aderência delas ao assunto. Olha que bacana. É o resultado, né? Tá Sim. aí, tá posto, né? E aí, eu acho que tem uma questão daquilo que te toca, né? Porque se de algum modo aquilo te toca mais, mexe mais com a sua vida, você acaba também se engajando mais, né? E agora, Bárbara, falando um pouquinho além da sua atuação na empresa, né, na Globo, o que é sustentabilidade para você, assim? Eu sempre penso no presente muito entrelaçado com o futuro. Eu acho que sustentabilidade é a gente entender que o que a gente constrói hoje vai fazer diferença no futuro para a gente, para as novas gerações. Eu sou mãe, não tem como não pensar na minha filha, né? Em que mundo que a gente está deixando para ela e para gerações futuras de forma geral. Então, para mim, sustentabilidade é equilíbrio, justiça, ética, um pouco de tudo isso. Porque eu acho que não tem como ser sustentável sem ser bom para todos. Sem que a gente olhe para toda a humanidade, sem que a gente olhe para o planeta, entendendo que a gente é completamente entrelaçado, né, interconectado ao planeta onde a gente vive. Então, acho que para mim passa por aí, assim, o quanto que eu posso sempre, né, com outras pessoas, mas olhando muito para o papel de cada um, quanto que eu posso construir um mundo melhor. E isso faz diferença porque é intencional. Né? Eu acho que quando a gente começa a refletir, às vezes, o que parece muito óbvio, né? Essa pergunta pode parecer simples, mas é isso, é você sempre repensar o que a gente fez até aqui, o que a gente precisa fazer de forma diferente, né? Eu acho que a gente está num momento em que a gente se permite pensar dessa forma, reconstruir aquilo que não funcionou, porque a gente sabe que a gente tem desafios estruturais, né, muito grandes. Então, eu acho que esse olhar, assim, do que eu quero conceitualmente para o futuro? Eu quero um futuro justo, responsável, que as pessoas tenham mais responsabilidade nas suas ações e intenção, né? Uma intenção positiva para construir algo melhor para todos. Eu lembro que quando eu comecei a falar de inclusão, eu nem me autodeclarava uma pessoa com deficiência, né? Apesar de ter nascido com deficiência, por todo o capacitismo que a gente sabe na sociedade, enfim, eu e a minha família, a gente não tinha esse entendimento, né, do que é ser uma pessoa com deficiência. Mas a minha mãe fala que eu sempre falei de inclusão desde criança, assim, sem saber que eu estava falando de inclusão, de sustentabilidade, enfim. E aí, só que tem uma coisa que sempre me pegou muito, que era aquele desejo de mudar o mundo, sabe? Assim, de não, eu quero mudar o mundo, eu quero fazer muita diferença e tal. E a gente sabe que isso é muito importante também, isso é muito digno. Mas quando a gente fala de sustentabilidade, né, Bárbara, a gente também tem que falar de boas práticas no dia a dia, de como que você ter intencionalidade e você fazer aquilo todos os dias, a diferença que isso dá num macro, né, no final ali
daquele ciclo. Como que você carrega essa bandeira dessas boas práticas no dia a dia, assim? Como que você conseguiu ter essa intencionalidade para ter a sustentabilidade como a sua aliada, como uma bandeira que você tem no seu dia a dia, sem muitas vezes ter essa ação, esse desejo de mudar o mundo, porque a gente sabe que a gente está aqui com várias bandejas tendo que equilibrar e muitas vezes a gente não consegue, pode até se frustrar, né? Primeiro que no campo profissional eu trabalho com o que eu amo, que me engaja muito, né? Porque eu consigo ver ali que em cada pedacinho do que eu faço, do que meu time faz, a gente está construindo algo muito bacana. Então, isso assim, isso para mim é um ótimo exemplo do que é prático, né? O trabalho ali, a força do trabalho. E no campo pessoal, eu acho que, de novo, sempre revendo o que eu fazia que eu tenho que fazer diferente, em termos práticos, a própria gestão de resíduos dentro da minha casa. Mas, para além das questões práticas, eu acho que tem algo que eu já falei aqui, que é muito importante para mim, que é o diálogo. Em todas as esferas da minha vida, eu levar esses temas para diálogo. Dialogar para aprender, dialogar para também levar um pouco do que eu sei, para que as pessoas possam refletir muito, sabe? De N bandeiras, sejam sociais, ambientais ou de governança, né? Que acaba que é mais o meu dia a dia. E um terceiro ponto que eu trago aqui é o da escuta. Eu acho que a gente ter um momento de escutar os outros também é uma ação super poderosa, né? Que é uma inação, mas é uma ação, assim, a gente conseguir escutar o outro. Porque é um mundo tão acelerado que o simples parar para escutar também é muito poderoso. Então, eu acho que é um equilíbrio dessas três coisas. As ações práticas no campo profissional pessoal, o diálogo, você levar essas conversas para o debate e também escutar. Acho que escutar é poderosíssimo. Sensacional, Bárbara. Bruna, agora falando um pouquinho, você é engenheira ambiental, atua, né, na gestão ambiental. Como que tem sido essa experiência de você trabalhar nessa área? Como que você vê os desafios? Como que você vê o papel da mulher também nessa área? Então, primeiramente, assim, tem sido uma experiência fantástica, né? A gente, dentro da Globo, né? É a primeira vez que eu trabalho numa empresa de grande porte, né? Então, isso acho que traz um olhar muito multidisciplinar, né? Você vê várias pessoas de várias áreas atuando, cada um no seu nicho, digamos assim, né? Mas em prol de fazer aquilo acontecer, sair do papel, né? E, literalmente, a gente vê sair do papel e criar vida, né? Isso é muito bacana. Então, assim, eu me sinto muito feliz de estar atuando aqui, especialmente no Produções Verdes. Eu gosto muito do Produções Verdes. Eu acho que é um projeto que tem tudo para alavancar, assim, a forma como as produções vêm. Bruna, você pode explicar pra gente, assim, em 2 frases, o que é Produções Verdes, assim? Então, o Produções Verdes ele é um projeto que foi lançado em 2023, que ele busca basicamente trazer sustentabilidade para dentro das produções da Globo. Basicamente dentro do EG, que foi como a gente começou em São Paulo também, né? Então, a gente busca conversar com todas as pessoas que estão dentro das produções e entender quais as dificuldades deles e trazer melhorias em prol mesmo da sustentabilidade. A ideia é essa. Que legal. E aí, pensando ali de novela, essas produções grandes e tal. Exatamente. Que maneiro. Então, e antes de atuar na Globo, eu tinha atuado sempre em projetos, assim, mais dentro da universidade ou então em consultorias, e isso acabava me deixando um pouco mais presa no meio acadêmico, né? Então, assim, quando eu pude vir para ir em campo, ver as coisas acontecerem, isso me trouxe, assim, me agregou muito na minha vida, assim, sabe? E falando especificamente dessa segunda etapa que você falou, né, onde que a gente pode melhorar, a Bárbara já falou um pouco disso também, e eu vejo que ainda pode melhorar muito, assim, agregar cargos de liderança para as mulheres, que eu acho que isso super combina realmente, né, e também, assim, a gente pensando nas áreas mais operacionais, que as mulheres também atuam, né, eu acho que ainda passa um pouco pelo preconceito das mulheres nessas áreas e também falta de respeito, principalmente quando são homens que têm que receber ordens de mulheres, ordens que eu digo assim de comandos, né, para dentro do trabalho. Então acho que a gente ainda pode avançar bastante nisso. E agora em relação ao feminino, com o tema ambiental, assim, Bruna, como que você vê essa relação? Faz sentido ter esse olhar? Como que você vivencia isso, né? A Andrea trouxe como que as mulheres têm mais interesse na pauta na agenda ESG, então a gente está com dados aqui, com pesquisa, mas como que você vivencia isso no seu dia a dia? Primeiro, assim, eu acho que existe super um sinergismo, né, entre o meio ambiente e o feminino, entre a natureza e o feminino, principalmente quando você olha nessa ideia de gerar frutos, né, gerar filhos. Isso é realmente um ponto muito
sensível, né, quando a gente faz essa correlação. Mas para além dessa questão de ser mãe, né, porque a gente sabe que nem toda mulher quer ser mãe, né, eu acho que tem um pouco mais o cerne do que é ser mulher, né. Então, assim, eu estava lendo um livro recentemente que ele falava das diferenças entre a mente feminina e a mente masculina. E aí eu achei muito legal, porque ele explica o desenvolvimento evolutivo do cérebro feminino, né, ao longo do desenvolvimento da raça humana. E ele fala que o cérebro feminino ele foi moldado para ter o lado intuitivo mais aguçado. Então, é aquela coisa da gente pescar a coisa no ar, né? É aquela coisa da gente conseguir, mesmo sem olhar, tá vendo aqui na visão periférica. Então, tem tudo isso. E tem também uma questão que ele cita muito, que é o dom da fala, né? Que a mulher tem muito mais capacidade de falar. A gente gosta de falar. A gente gosta de estar falando. E isso é muito legal porque é importante essa questão de a gente conversar, né? Da gente tentar mediar conflitos, da gente tentar entender o que o outro está querendo dizer. E às vezes nem sempre ele diz, né? Às vezes é meio que na entrelinha. Por isso essa questão da sensibilidade aguçada. E trazendo complementando isso com a questão ambiental, eu acho que tem tudo a ver, assim, né? Com essa visão, a gente tentar trazer essa visão do todo, né? A gente tentar ver esse holístico que a mulher traz muito, né? Tem muito a ver com o ambiental, né? Essa questão, a vida é uma teia, né? Então, a gente tem essa conexão com os vários reinos, né? Tem o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, e não adianta a gente pensar de uma forma compartimentada, a gente tem que pensar num multiprocessamento de informações, né? Que isso é muito vital, né? E é isso, né? A natureza, ela não é compartimentada, ela é você conseguir entender o geral, você conseguir olhar de forma multidisciplinar e realmente holística. Então, acho que isso é muito legal. E aí, a última pergunta, né, que você fez em relação a como que tem sido aqui para a Globo, tem sido muito bacana quando falando especificamente do Produções Verdes, né? É uma coisa da gente estar sempre ali em campo, tentando trazer para as pessoas como é que a gente pode reduzir os desperdícios, como a gente pode melhorar a segregação do lixo, como a gente pode fazer isso tudo. E aí eu acho que vai muito de encontro com o que a Bárbara já falou também da escuta, né? Isso é muito importante, a gente estar escutando o que o outro está falando. Porque, às vezes, é muito fácil a gente falar que é muito fácil fazer isso, você não está vendo que é muito fácil? Só que na hora ali a pessoa está com 50 pessoas falando naquele microfone, está atendendo milhões de pedidos do transporte, do pessoal da logística, do pessoal de não sei o quê, e tipo, tudo ao mesmo tempo. Então, assim, é mais uma coisa que ele tem que olhar. Então, acho que é muito bom a gente poder ter essa escuta em campo para entender de fato quais são as dificuldades e como que a gente pode ajudar mais diretamente. E aí, trazendo um campo assim, mais prático, né, tem uma coisa que a gente tem feito bastante, que é o diálogo com os trabalhadores das obras. E isso tem sido muito legal, a gente tentar trazer essas discussões que são, às vezes, um pouco densas, assim, né, um pouco mais acadêmicas, não diria acadêmicas, mas assim, mais... acho que seria densa mesmo, assim, né? Mas nem sempre é tão palpável, né? Então, eu tento fazer, quando eu vou falar com eles, umas dinâmicas, assim, deixando a coisa um pouco mais clara, assim, mais direta para eles conseguirem entender. E isso tem sido bem, assim, desafiador, mas eu também, ao mesmo tempo, recompensador. Muito legal. Tem um ponto interessante, desculpe, fica aparecendo aqui que eu sou mulher das pesquisas, mas eu sou jornalista, então a gente se baseia Ai, André, a gente ama, por favor. Né? E eu li um estudo recente da Universidade de Yale falando que eles também constataram através de uma pesquisa que as mulheres reciclam mais, elas comem menos carne vermelha, que elas usam mais a sacola de pano, que elas tendem mais a comprar carros elétricos. E, em contrapartida, os homens, é verdade que a gente hoje, né, vive uma sociedade em que a gente está, o homem está sendo desconstruído, né, nessa imagem dele, e os homens, para meio que atestar a masculinidade deles, eles evitam essas coisas. Então, o que é o símbolo da masculinidade? Comer muita carne, beber muita cerveja, que esse negócio de sacola de pano, isso é frescura, porque carro elétrico, e a mulher ao contrário, porque a mulher, ela sempre foi aquela, né, até bem pouco tempo, que cuidava da casa, da família, da alimentação. Então, assim, um olhar muito cuidadoso para essa ideia, né, você plantar uma sementinha e você vai colher os frutos depois, então você tem que regar essa plantinha, e
E o homem não, ele sempre foi o provedor, então é aquele cara que sai, que trabalha e que não tem que se preocupar com essas coisas que são menores, digamos, entre aspas, frescuras das mulheres. Então é muito interessante porque a gente está em 2025, né, século XXI, e a gente ainda está lidando com essas questões do imaginário, o que é ser mulher e o que é ser homem, e o que é da mulher e o que é do homem, sendo que é do ser humano, e que se a gente não cuidar desse planeta aqui agora, ele não vai existir amanhã, né? Tem muita desconstrução a ser feita e muita reconstrução também, isso. né? E é legal também o que a Bruna trouxe quando ela fala sobre essas diferentes formas de explicar, né, a mesma coisa, assim. Por exemplo, eu perguntei o que são produções verdes, porque na minha área, assim, a gente atua pouco, né, com os estúdios e tal, a gente não entende muito bem como é que funciona esse dia a dia. E aí, quando você fala, a gente faz dinâmica para conversar com o pessoal da obra, enfim, isso é muito legal, porque isso também fala sobre acessibilidade, né, porque é aquela coisa, se você fala de uma forma que as pessoas não entendem, você não tá se comunicando, né? E comunicação é isso, a gente precisa entender explicar de forma clara e fazer com que a outra pessoa também entenda de forma clara. Então isso é muito legal, que mostra mais uma vez como que a sustentabilidade ela tá ali ligada com acessibilidade, com inclusão, enfim. E agora, Flávia, você que está de casa, vou até virar um pouquinho aqui, e também trabalha, assim como a Bruna, também com gestão ambiental, eu queria que você compartilhasse assim, com a gente um pouquinho da sua jornada, como que é esse trabalho aqui na Globo, como que você vê, né, o papel das mulheres também, né, nessa jornada, como que está sendo para você. Enfim, conta um pouquinho para a gente. Sim, na verdade eu costumo dizer que a engenharia ambiental ela é uma árvore cheia de ramificações, né? Então, assim, eu comecei a engenharia em 2003, quando começou a se falar sobre sustentabilidade, de fato, nas empresas, né? Então, eu fui migrando, assim, a minha carreira em consultorias, em ONGs, indústrias, e eu tinha uma inquietude muito grande, porque ela era muito engessada naquela época. Se falava de alguma coisa um pouco mais tecnológica, ou um pouco mais fora daquilo que era o padrão, já não precisamos fazer, porque isso é o que dá certo, é assim. E isso começou a me incomodar muito, porque eu sempre, e até hoje é assim, não dá para fazer mais e melhor. Existem outros recursos, existem outras formas de fazer, e essas formas, muitas vezes, te trazem redução não só ambiental, mas de custo, que é o que, na verdade, né, hoje rege todo o nosso segmento aí, né, capitalista. E isso foi uma quebra de paradigma em quase todos os lugares em que eu passei, né? Trabalhei em grandes empresas, mas até mesmo as grandes empresas, elas tinham, como é que fala? Elas criavam muros. Não, Flávia, você já está entregando isso, tá bom. Então, isso me incomodava sempre, né? E aí, estar na Globo e verificar, assim, já tem muita coisa sendo feita, muitas coisas dando resultados, né? E aí, ontem a gente foi no SOS Mata Atlântica, tinha um universo de pessoas totalmente diferentes, cada área ali, e você via, não só assim, eu tenho que fazer, não era só eu tenho que fazer, eu quero aprender, eu quero entregar. Então, isso dá uma injeção, acho que a Bruna deve sentir a mesma coisa, uma injeção de ânimo, uma vontade de não, então vamos mesmo, porque somos um time e queremos entregar. Isso é assim. Eu acho que o que mais me deixa, como é que eu vou dizer, motivada, e eu saio daqui repensando sempre o que eu posso fazer a mais, e a gente vive, Bruno, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que o Bruno é nosso líder, né, aqui dentro, e a gente vê, de fato, resultados, vê acontecer aqui, e isso é muito bom. E eu acho que isso dá como é que eu vou explicar de uma maneira mais clara? Eu acho que é diferente quando você encontra uma empresa que ela não quer só entregar um relatório no final do ano para as pessoas entrarem e Propósito, ver. né, Não, Flávia? existe um propósito de fato, e isso é motivador, né? Eu já trabalhei, uma boa parte da minha formação, da minha trajetória profissional foi em obras, então era a Flávia, mulher, negra, com capacete branco, fazendo o comando. E era assim, a menina Flávia, a, a Flávia, nunca a engenheira, nunca a pessoa que estava ali com o papel de liderança de meio ambiente. Então, isso, durante muitos anos, foi o grande gargalo para mim, enquanto profissional. E quanto mulher, Flávia, mãe,
Todas as empresas que eu participei, eu sempre quis fazer projetos socioambientais. Para mim não faz sentido eu simplesmente fazer um relatório, fazer uma auditoria, acompanhar uma execução de uma obra e não entregar alguma coisa de fato para a sociedade. E o que é mais, e o que eu posso trazer assim de resultado de 16 anos é que todas as lideranças comunitárias eram mulheres. E todas elas trouxeram resultados magníficos. Desde um reaproveitamento de resíduo ali na Amazônia, em que a gente fez uma compostagem maravilhosa com o público tradicional, até trabalhadores, né, mulheres dentro de obras, que participaram efetivamente de educação ambiental, trazendo resultados como mesas desmontáveis com material. Eu tô falando demais, né, gente? Tá, não, Flávia, Eu me tá empolgo. ótimo. Não, tá Posso excelente. continuar? Por favor. Eu fiz uma semana de meio ambiente, então os trabalhadores foram envolvidos e se tornaram protagonistas, que isso é uma coisa também importante. A audição ativa, né? Sentar e ouvir o que eles gostariam de fazer e dar ferramentas para que eles fizessem. Eles produziram, eles estavam lá à frente do projeto, eu simplesmente fui ali o apoio. Então, eles fizeram hortas comunitárias, fizeram baús reaproveitáveis, mesas montáveis e desmontáveis, não eram coisas assim, vamos agregar um produto dentro de um resíduo, não. Eles entregaram, de fato, alguma coisa que é útil e que pode ser, e que até hoje é utilizado por uma escola da comunidade. Tipo, entregar, então isso trouxe engajamento para a empresa, até hoje está lá no site esse projeto. Então, é isso, quando eu consigo entregar, para além de um projeto, alguma coisa em benefício da população, da comunidade diretamente atingida, acho que isso traz um sentido para pronto. Agora, realmente, meu diploma está fazendo um sentido muito maior. Eu acho que é a melhor coisa, não? Acho que na vida de todas nós, assim, é quando a gente consegue achar propósito no que a gente está trabalhando, fazendo, né? E também é muito legal que tudo isso que a Flávia trouxe mostra como que a diversidade, ela é lucrativa, né? Porque a gente escutou durante muito tempo de, que mimimi, que baboseira de diversidade e inclusão, de ESG. E a gente consegue hoje comprovar, né, com dados e com dinheiro mesmo, de que não, que é realmente lucrativo, de que é o futuro. Porque se não for assim, a gente não tem como ter empresas sustentáveis mesmo. Posso só complementar uma coisa? Claro, Bruna, fica à vontade. Então, a Flávia falou uma coisa que eu passo muito, assim, que é o Menina Flávia. Eles chamam muito, principalmente assim, quando são pessoas de obra, pessoas mais velhas, assim, eles chamam muito, assim, essa menina do meio ambiente, sabe? Nunca é uma mulher, assim, ainda assim, no meu caso ainda é pior ainda, porque eu tenho uma voz meio fina, né? Então, acho que todo mundo me associa com uma menina mesmo. Então, assim, mas é uma coisa que acontece muito, assim, é difícil você pegar alguém que te trate como uma engenheira, como uma analista, como de fato. Em geral, eles falam essa questão mesmo de menina, sabe? De certa forma, acaba sendo um pouco pejorativo, assim. Sim. Sabe? Eu sei que nem sempre assim é por querer, sabe? Mas acaba sendo. Eu acho que a André trouxe isso muito bem, né? Eu acho que quando a gente fala de meio ambiente, e isso foi, né, criado, assim, e estruturado, de que, isso é balela, meu Deus, já vem um pessoal chato ali do meio ambiente, mais uma vez vai falar sobre reciclar, reutilizar, sabe, reaproveitar, tem que reduzir. Então, eu acho que já cria esse estereótipo de que, não vamos prestar atenção não, porque ali, mais uma palestra pra gente não usar mais copo de plástico, ter que trazer a garrafinha e tal, porque isso é uma coisa que tá enraizada, que a gente também precisa quebrar. E eu acho que isso, junto com o machismo, que a gente sabe que nos acompanha, infelizmente. Isso aqui a gente está falando de sociedade mesmo. Eu acho que isso tende a ficar cada vez mais forte. Eu acho que é por isso que o diálogo, como a Bárbara trouxe, é muito importante para a gente quebrar esses paradigmas e as pessoas entenderem que mesmo que não seja... de forma, não seja a intenção de ser de forma pejorativa, mas aquilo não é legal. E é uma coisa que eu sempre falo também, por exemplo, quando as pessoas tentam infantilizar corpos com deficiência, sabe? No meu caso, que sou uma mulher adulta, mas que tenho 1,36 de estatura, muitas vezes as pessoas falam, Nana, eu vou pegar uma cadeirinha pra você, vem aqui que eu vou te dar uma aguinha. Eu não sou criança, sabe, assim, ou que eu saio, sei lá, com a minha mãe, as pessoas perguntam pra minha mãe o que eu quero e não pra mim. Então, eu acho que a gente também entender que as pessoas estão ali desempenhando o papel delas porque elas estudaram pra estar ali, porque elas merecem estar ali, porque elas têm um protagonismo pra estar ali. Então, eu acho que trazer esse ponto é muito importante, até pra quem tá escutando a gente,
gente, e lideranças, e principalmente os homens que precisam estar fundamental com a gente nessa luta, de entender de que não é mimimi, né? De como que é importante a gente virar esse jogo e entender que você pode não ter feito por mal, mas isso reforça um comportamento e um estereótipo que, a longo prazo, não nos ajuda, né? Porque eu acho que tem uma coisa também dessa relação, né, homem e mulher, no sentido do homem sempre estar na posição de que ele está protegendo a mulher. Então, esse discurso é um discurso de cuidado, de preocupação, né? Ah, é uma menina, é uma jovem, está aqui nesse meio cheio de homens, no meio da obra, então ela precisa ser protegida, e esse discurso ele vem disfarçado, digamos assim, né? Assim, esse machismo estrutural, ele está ali por baixo, e é isso, nem sempre as pessoas têm consciência disso e não tem uma intencionalidade no discurso dela. O discurso dela é o reflexo de uma cultura e de uma criação que essas pessoas tiveram, né? Então, por isso que eu acho que agora, e todo papel e todo momento de transição é sempre mais trabalhoso, porque você desconstrói para reconstruir, você reconstrói baseado em quê? Então, são novos valores, até eles serem introjetados, e eu acho que isso vale para tudo, para a relação homem-mulher, vale para a gente dentro da empresa, que também está criando uma cultura nova, né? Então, assim, com outros valores, isso é um processo, não é da noite para o dia, mas cabe a nós todos, né, como formadores de opinião e trabalhando numa empresa do porte da nossa, ter essa responsabilidade mesmo, coerência e intencionalidade no seu discurso e nas suas atitudes. Porque, reforço, não é só na atitude. Porque uma atitude é fácil, eu posso muito bem usar só a minha garrafinha e o meu copinho de papel, mas em todos os meus atos eu não tenho essa preocupação em ser sustentável no meu pensamento, nas minhas ações, né? Porque Sim. é isso, sustentabilidade vai muito além do meio ambiente. A gente está falando aqui do social, que muitas pessoas não se preocupam, né? Então, assim, a política também. Então, é complexo, é grande, né? Eu acho que a gente também fica sempre, ainda mais quando envolve política, social, a gente sempre fica, é o outro que tem que fazer, né? É o governante que tem que fazer, é o meu chefe que tem que fazer, é o diretor da empresa que tem que fazer. E eu acho que isso a gente perde muito, porque a gente precisa entender a gente como protagonista dessa luta. E aí eu acho que o mais difícil quando a gente fala de sustentabilidade, de diversidade e inclusão, enfim, de todas essas pautas humanas, é a gente quebrar, romper os nossos vieses inconscientes. Porque são eles que fazem a gente, né, a continuar acreditando em preconceitos, em paradigmas que a gente sabe que não funcionam, sabe? Então, como que a gente consegue, assim, todos os dias ao acordar no trabalho, né, na nossa vida pessoal, entender, cara, não, isso aqui eu sei por que eu tô fazendo, eu tô com intenção naquilo e eu quero fazer diferente porque eu sei aonde eu quero chegar. E eu sempre falo que todos nós, né, somos influenciadores, assim, seja dentro de casa, seja no nosso time, seja, sabe, com os nossos amigos. Então, o que a gente está influenciando, sabe? Porque o tempo todo as pessoas estão nos observando, as pessoas estão entendendo os nossos hábitos. E eu acho que muito mais coerente é a prática do que a fala, né? Eu vou só um outro parênteses. Claro. Aqui. Eu tenho 2 professores em casa, porque eu tenho 2 filhos. Então, eu tenho uma menina de 20 e um menino de 13. E eu confesso, assim, que aprendi muito e ainda aprendo muito com eles. Porque, como eu disse, eu tenho 56 anos. Então, assim, eu nasci e fui criada em uma outra sociedade, pais que pertencem a uma outra geração, né? E os meus filhos, hoje, eles vivem num mundo completamente diferente. Então, às vezes, eu tenho atitudes, ou eu falo coisas, e um deles fala, mamãe, que isso? Não é assim que a gente faz mais, né? Ou a gente não deveria pensar desse jeito. Então, isso é muito importante também, e eu acho que é de uma riqueza enorme, porque por um lado, você tem uma responsabilidade muito grande, porque você, né, é mãe ou você é pai, e você está criando, e você sabe que eles ali absorvem muita coisa, né, de você. E, de novo, não basta você falar, também você tem que agir, porque, né, você fala uma coisa e faz outra. Dá o exemplo, e né? eles estão prestando atenção em como que você está fazendo, né, mas você falou aquilo e fez isso, né? Então, de novo, coerência. E, ao mesmo tempo, eles também ensinam muito para a gente. Então, também fazem a gente rever muita coisa.
E isso é realmente muito enriquecedor, por isso que eu acredito muito nessa geração que está aí fazendo diferente. Eu, na idade da minha filha, por exemplo, minha filha começou a gostar de brechó, ela tinha 14 anos. Eu com 14 anos, imagina, primeiro que não existia nem brechó. E segundo, que era aquela coisa de cada situação uma roupa diferente. E mochila nova, e isso novo, e tênis, e sapato. E ela, não. Sim, chegar aí a ponto de que hoje eu chego e falo... gostei, vou comprar aqui nesse brechó. Ou então vou reciclar as minhas coisas, vou trocar, vou vender. É muito rico. Sim. Eu acho que é um momento muito rico que a gente está vivendo. Eu acho que é a convivência, né? Acho que a melhor forma da gente transformar realmente é convivendo com pessoas diferentes, com gerações diferentes e entendendo isso, né? Eu acho que na minha cidade, eu venho de uma cidade pequena, e brechó era uma coisa assim, super cafona, sabe? Era uma coisa, falar assim, não, esse vestido é do brechó, todo mundo tinha vergonha de falar, sabe? Que era reutilizado e tal. E hoje em dia não, assim. Hoje em dia, no carnaval mesmo, foi uma febre, assim, pra fazer fantasias do zero, sabe? Pegando panos e vamos reconstruir, vamos isso. E eu que tenho, assim, zero, sabe? Tato, assim, pra moda, pra coisas manuais. Sofri um pouco, mas é muito legal, assim, sabe? Você entender mais desse universo e tal. E você entender o valor que tem disso também, sabe? E, Flávia, queria também que você falasse agora um pouquinho de como que você vê o papel das mulheres no avanço das ações sustentáveis, assim, de forma generalista mesmo, assim, tanto o que você vê no seu dia a dia, que você já trouxe muito bem, mas que você pensa em futuro mesmo, em mercado de trabalho. Eu acredito que as mulheres têm um papel fundamental, principalmente na consciência, né? Você vê que o mercado, ele é todo voltado para a mulher, porque ela é, na verdade, a que dita, né? O que compra, como compra, aonde compra. Então, eu acredito que esse movimento já é em si um fator importante, né? Nessa questão. E, assim, você vê que o mercado, tudo que é lançado é mulher, né? É para mulher. Então, e ela consome melhor, né? Como a Andrea mesmo colocou, ela fala melhor, ela engaja melhor e todo esse movimento nos ajuda. Eu não sei mais o que eu falo. Tava ótimo até aí. Eu me enrolei aqui, eu gostei. Mas, Flávia, tava ótimo. Você pode colocar o ponto final. Entregou tudo. Porque é verdade, né? O mercado já é todo voltado para a mulher, né? Ela que consome, ela que dita a regra. Mas você sabe que eu vi também nesse estudo de Yale, falando que o grande desafio das marcas é justamente falar para os homens e convencer os homens de que é legal ser sustentável e que não coloca a sua masculinidade em risco você usar uma sacolinha de pano, sabe? É interessante também você pensar nisso, né? Porque é muito mais fácil falar para nós, mulheres, porque a gente já tem mais aderência. E essa era a minha provocação agora, que eu ia sair um pouquinho aqui do roteiro, gente, eu adoro sair do roteiro, mas porque, né, trazendo todos esses insights que a gente conversou aqui, mas como que a gente puxa, então, os homens pra falar sobre esse assunto, sabe? Porque imagino que é muito confortável para eles ir trazendo mais dados de que as mulheres já estão cuidando disso. Eu acho que pode ser meio que esse pensamento, não sabe? É tarefa nossa, né? Não, aí não. Isso aqui elas já estão fazendo, elas vão resolver e vão dar certo e tal. Só que quando a gente puxa, por exemplo, para o espaço mesmo, para o protagonismo, a gente também não tá lá. Então, como que a gente consegue, né, dosar e ter esse equilíbrio, enfim. Então, não sei se alguém quer me complementar em relação ao papel dos homens, assim, mas como que a gente puxa eles para conversa, sabe? Bom, durante muito tempo eu fui supervisora do Cidades e Soluções, né? Que é o programa de sustentabilidade apresentado pelo André Trigueiro. E o Cidades é o programa mais longevo da Globo News, atuante até hoje. E durante muito tempo, o Cidades tinha uma ligação com a academia muito forte. Então, era um discurso muito acadêmico, muito voltado para as pesquisas que eram feitas nas universidades, com alguns exemplos, protótipos, né? Porque televisão é imagem, então você tinha que mostrar, mas não era muito nichado e muito assim, falava para eles mesmos. E
Quando eu entrei no Cidades, a gente teve essa preocupação porque a gente queria, primeiro, ampliar o público do Cidades. Segundo, a gente queria rejuvenescer, trazer o público jovem para o Cidades. Terceiro, que a gente queria deixar de ser um discurso acadêmico para mostrar que, olha, de fato, as universidades estão comprometidas estudando isso, mas isso a gente já vê no dia a dia e na prática e nas atitudes das pessoas. E é muito curioso porque o André é um homem, né, da mesma geração que eu, um pouco mais velho que eu, e às vezes a gente sugeria pautas. Por exemplo, a gente fez um programa sobre masculinidade tóxica. E aí o André foi fazer tem grupos, né? E aí ele foi participar de um grupo de homens que se reunia semanalmente para discutir essas questões. Então eles faziam meditação e ele participou de todo o processo. E a gente gravou todo o processo. As pessoas ali colocando as situações e discutindo. Mas foi machista? Não foi machista? Mas agora o que eu faço? Eu tenho que meditar, eu tenho que respirar 10 segundos. Então, assim, era muito engraçado do ponto de vista, assim, para uma mulher, aquilo parecia, assim, uma coisa muito simples, Sim. né? Porque nós, mulheres, geralmente, quando a gente se reúne para falar, muitas vezes, das nossas intimidades. E os Sim. homens, eles têm muita dificuldade. Eu estava ouvindo um podcast novo da Michelle Obama com o irmão dela, né? A Emo. E aí, ela falando, e um episódio sobre amizade. E ela falando o que era amizade para ela e ele falando o que era amizade para ele. E uma convidada. E aí ela falando, pois é, o Obama não entendia, que eu convidei as minhas amigas e a gente ficou o dia inteiro, do café da manhã até o jantar, falando. E ele passava e falava, vocês ainda estão falando? A gente está falando ainda sobre cada uma falava dos seus filhos. A gente ainda está na parte dos filhos, ainda tem que falar do trabalho. E ele, quando se reunia com os amigos, era tipo assim, ficar aqui 2 horas falando e tá tudo resolvido e vamos embora. Então, assim, quando você pergunta como é que é, né, para um homem, eu acho que é isso, se colocar em uma posição diferente, né? Se abrir para o novo, se abrir para as possibilidades, né? Ser vulnerável, né? Ser vulnerável, admitir a sua vulnerabilidade, que Sim. nada tem a ver com fraqueza, né? Nada. Tem a ver com a sua essência. A Brené Brown já explicou ser isso humano. muito Exatamente, né? Que fica bem claro, mas que para o homem ainda é mais difícil do que para a mulher, né? Eu acho que nós, mulheres, muitas vezes a gente tem que lutar para não ser tão vulnerável e Sim. não mostrar tanto a sua vulnerabilidade. O homem, ele fica lutando com ele mesmo para ele poder ser vulnerável, porque a sociedade não permitia até ontem, né? Então, eu acho que no caso do Cidades, voltando, puxando o fio, no caso do Cidades, quando o André sai para fazer um programa sobre masculinidade tóxica, vamos fazer um programa sobre, que a gente chamou de namoro verde. As pessoas, principalmente os jovens, têm interesse por pessoas que se interessam por sustentabilidade. Então, dá match. Aquele cara, imagina, ele recicla, ele usa sacola de algodão, ele é atraente, né? Então, assim, é curioso, porque você está quebrando também ali estereótipos. Sim. E você está mostrando que é para homem e para mulher, porque, na verdade, não é uma questão de gênero, é para os seres humanos, né? Então, é uma questão de presente e futuro, né? Garantia de necessidades. Porque se você não fizer agora, se você não agir, se você não repensar as suas atitudes, o seu comportamento, né, os seus valores, não tem muito tempo. Não né? tem. A gente tem aqui, o agora. Então, é agora que a gente tem que fazer e se permitir coisas que a gente não se permitia antes. E se abrir para o novo também, né? Então, acho que o Cidades é um bom exemplo, assim, com o André. E, às vezes, ele até falava, vocês me colocam em cada situação. Tinha que sair da zona de conforto. Ele gostava, sabe? Ele gostava. A gente fez um programa também sobre mediadores de conflitos. Brigas que tem, até em condomínio, pessoas que, às vezes, chegam a ponto de se bater, né, fisicamente. Também fizemos um programa sobre isso. Isso virou até uma série, os outros, né, no Globoplay. Exatamente. E que você, Meu Deus. E que você vê ali também como é que é
a violência no homem, como é que é a violência na mulher. Então, eu acho que nós, né, e aí falo de mim como produtora de conteúdo, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque você sabe que você está falando para milhões, né? Sim. Então, você tem que pensar, primeiro, você tem que fazer uma curadoria do que você vai falar, de que forma você vai falar, quem você pretende atingir, qual é a mensagem que você está passando. E a gente tem que ter muito cuidado com essa mensagem também, né? Para não só do ponto de vista assim da veracidade da informação, mas de que forma essa mensagem vai ser absorvida do outro lado. Então, é um desafio muito grande. Num mundo tão polarizado como a gente está hoje, né? Eu acho que... tão, assim, hoje tudo é uma forma de... tudo é produção de conteúdo, digamos assim, né? Mas faz uma diferença você ter um conteúdo, e não é à toa, né? Que somos reconhecidos por isso, porque a gente faz um conteúdo de qualidade. Então, você tem que ter um compromisso com isso também, né? E, André, eu queria Claro, Bruna, só uma lógico. coisinha também que você falou, só porque assim, vocês em algum momento comentaram assim, porque a mulher se preocupa mais, né, em geral, né? E a gente tem que tomar muito cuidado também para a gente não somar na nossa carga mental mais isso. Sim. Porque, assim, a gente já pensa tanta coisa, principalmente quem é mãe, a gente sabe, assim, e é uma coisa até que eu tinha guardado para falar final, mas, assim, já achei que puxava o gancho aqui agora. Porque eu acho que para o futuro é muito importante que os homens entendam o que é essa carga mental e que eles comecem a dividir isso. Não adianta nada a gente trazer a sustentabilidade para a família e isso ficar como mais uma coisa que a mulher tem que fazer. Sim. Como mais um ponto que ela tem que prestar atenção, além de se preocupar com a lista de compras, se a mochila está pronta, se a roupa está lavada, se tem o frango para descongelar para o dia seguinte, sei lá, enfim, coisas desse tipo. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente trazer os homens para esse discurso para não cair mais ainda uma coisa no nosso colo. Nossa, muito importante isso. Tem muitos homens já nesse processo, né? Acho que isso é bacana falar também, né? Porque quando tem diálogo... a mensagem chega para todos e tem essa reflexão. Eu acho que tem um movimento também, porque você falou muito disso, né? A humanidade, independente de gênero. Então, acho que também tem muitos homens querendo participar, querendo se rever da mesma forma que a gente também tem que rever uma série de questões. E aí, quando a gente fala, né, da sociedade onde a gente vive, e a gente está falando de uma questão de gênero, os homens têm que fazer mais essa reflexão profundamente, mas eu acho que muitos já estão fazendo e colaborando. Acho que isso é legal, né? Porque a gente sabe também do desafio, mas é legal também reconhecer muitos homens que já estão fazendo movimentos importantes, muito na linha do que você falou, né? De querer contribuir, começar a entender o que é essa carga mental, entender, seja em qual for o campo, né? Pessoal ou profissional, e querendo reduzir essa diferença dessa carga. Eu acho que isso é bacana. E André, agora assim, né, você na mesa hoje é a única, né, ali falando de conteúdo, de mídia. Como que você vê o avanço dessas pautas ambientais, sustentabilidade, assim, ao longo dos anos, principalmente com o papel das mulheres, assim? Você acha que é uma coisa que a gente avançou, a gente caminhou? E na sua visão, como que você enxerga isso para futuro, sabe? Assim, a longo prazo, para a gente realmente conseguir usar a mídia, que a gente sabe do poder delas, né? Assim, como formadora de opinião, falamos com milhões de brasileiros, enfim, e até mesmo fora do país também. Como que você vê isso, assim, estando hoje na Globo News? Acho que hoje, se a gente pega, né, o feed e começa a rolar, você vê que, é claro que isso também é por conta, né, ali das suas preferências, mas quando você começa o seu dia olhando, você vê que tem uma produção de conteúdo muito grande voltada para essa questão da sustentabilidade, do meio ambiente, né, de justiça climática, né, muitos posts falando sobre eco-ansiedade, que é uma coisa também que atinge muito os jovens, essa preocupação de não ter um amanhã. Então, acho que isso, assim, nos últimos anos, evoluiu muito. E eu não digo que é só na mídia, porque quando eu vejo, por exemplo, as escolas, verdade, não são todas as escolas, mas as escolas já com uma preocupação em preparar as novas gerações para esse tipo de enfrentamento de problema. Então, uma preocupação com a educação ambiental, né? E aí você chega nas universidades, você tem uma procura maior por esse tipo de curso, que você também não tinha, né? Na época que eu fiz faculdade, lá nos anos 90, final dos 80, anos 90, a gente não tinha, né? Talvez se tivesse,
talvez eu tivesse me interessado, né? Quem sabe lá atrás. Então, eu vejo uma evolução muito grande. E na mídia, na nossa própria casa, né? Na própria Globo também, quando a gente vai medir, né? A gente vê que hoje a gente fala muito mais sobre esses assuntos do que a gente falava num passado recente, porque também as coisas estão mais expostas, né? E as pessoas estão mais engajadas com esse tema, e as empresas também estão fazendo várias ações, e a gente vê vários coletivos, então o terceiro setor muito preocupado com essa questão. Então isso tudo também, assim, é fonte, né? É manancial de notícia e acaba abastecendo muito a gente. No Cidade, por exemplo, eu vejo uma evolução, assim, enorme na variedade dos assuntos. É verdade, a gente está sempre voltando aos mesmos assuntos porque são aqueles núcleos duros, digamos, né? Mas em termos de comportamento, cada dia tem uma novidade, uma coisa que te chama atenção e que você, poxa, vou falar sobre isso, porque pode ser que isso seja uma tendência. Quando a gente pega, por exemplo, o setor, o núcleo de pesquisas da Globo, né, que eles fizeram agora um Tendências 2025, tá lá a questão ambiental como uma das mais importantes, né? Então, é inegável que isso vai ter cada vez mais protagonismo. E por ter mais protagonismo, também vai ser mais interessante que a gente fale, porque isso também atrai audiência, né? Por sua vez, a gente tem uma obrigação de novo, como formadores de opinião e como produtores de conteúdo, fazer esse trabalho, né, de formiguinha de conscientização das pessoas. E isso também acaba gerando uma audiência maior, um engajamento da nossa audiência. Então, eu vejo o futuro, assim, com bons olhos. Eu acho que cada vez mais a gente vai falar sobre isso, cada vez mais isso vai ter aderência, cada vez mais isso vai deixar de ser uma preocupação ou um mimimi, como algumas pessoas veem, mas como algo que é essencial para que a gente continue existindo, né? Eu acho que isso vai ser visto como algo que a gente tem que valorizar, respeitar, reconhecer e transmitir, né, de uma pessoa para outra, entre amigos, ou dentro da sua família, ou dentro do seu trabalho. Então, eu acho que o futuro, ele é verde. Desculpa o trocadilho, mas ele, assim, de fato ele é. Porque se ele não for, talvez ele não aconteça. Sim. Né? Talvez não haja futuro. E quando você pensa, assim, em mulheres inspiradoras, e principalmente nessa pauta, assim, de diversidade, sustentabilidade, e até para fora da Globo News também, né? Na Globo News tem a Aline Midley, que eu sou muito fã, assim. Tive a oportunidade de conhecê-la no ano passado. A gente conversou super, assim, sobre diversidade e inclusão, sustentabilidade. E é uma pessoa super inteligente, uma mulher, assim, fora da curva mesmo, muito inspiradora. Muito engajada com a causa, muito engajada. Fez um trabalho agora, o livro com Gerando Falcões, com Edu Lira. Exatamente, maravilhosa. Como que você vê esses nomes, assim, que você destacaria, assim? Então, a gente fez uma vez um programa sobre ativismo, né, ambiental. Isso já deve ter, isso foi antes da pandemia, então isso deve ter uns 7 anos, mais ou menos. E você só via, nesse programa, basicamente, era Greta, uma outra menina alemã, então só tinha, assim, umas ativistas internacionais. Sim. Na maioria das vezes, europeias. Acho que nesse programa a gente não tinha nenhuma americana. E a gente pouco falava das ativistas, por exemplo, indígenas, né? Chai Suruí, ela já falou na ONU, né? Então, a gente começou a ver que a Greta ou essas ativistas, elas abriram um caminho. Eu não estou dizendo que elas foram as primeiras, porque não foram, porque antes delas já tinha muito ativista, inclusive muitas ativistas sendo perseguidas, né? Na nossa Amazônia, inclusive. Mas como não tinha esse protagonismo na mídia, era uma coisa que não tinha muita visibilidade. Então, elas, através da ação das mídias, das redes sociais, elas deram protagonismo a esse tipo de comportamento. E isso tem um efeito de manada. Então, todo mundo ali começou a
Porque eu também poderia ser, né? Sim. E aí se engajar na causa, e hoje então a gente olha para esse cenário e a gente vê várias, né? Não só ativistas meninas, mas também ativistas meninos. Então eu acho que se a gente pode chamar de mercado, né? Eu acho que hoje esse mercado, ele é pulsante, ele é quente, ele é efervescente, ele muitas influências, né? É verdade que ainda hoje, quando você olha ali para as influências, você vê que são mulheres, não são homens, mas daqui a pouco também a gente vai ter influências engajadas nessa causa, lixo zero, né? Casa sem resíduos, feitas por homens, porque por enquanto é o que a gente já falou aqui, né? Isso tá mais com as mulheres do que com os homens. Sim. Muito obrigada, Andreia. Gente, infelizmente a gente está chegando ao final e eu queria agora deixar vocês muito livres, assim, para a gente falar sobre futuro, sabe? Eu não gosto muito de falar de sustentabilidade só pensando em futuro, porque eu acho que a gente tem que falar de presente. O futuro é a partir do presente, né? Então a gente pode começar pela Flávia, tudo bem? Para você falar um pouquinho, Flávia, de que você pensa quando você pensa em futuro, assim, seja no mercado de trabalho, seja, enfim, como sociedade mesmo, quando a gente fala de sustentabilidade, mulheres, protagonismo, da gente conseguir essa inclusão e essa equidade de gênero também dentro ali de pautas ambientais, assim. Eu acredito que, principalmente, por exemplo, no exemplo que a gente tem aqui na Globo, o compromisso que cada funcionário tem, né, com a sustentabilidade, quando eles entram, eles precisam assumir esse compromisso. Então, isso já dá um coletivo, né, a gente já consegue atingir o coletivo, eles assumem, né, o protagonismo de também participar da sustentabilidade. E eu gosto muito de falar de uma dinâmica que eu gosto de fazer com todas as pessoas que eu tenho acesso ali, que chama Teia da Vida. Você vai jogando os barbantes até criar uma teia de aranha, e ali cada um fala de uma importância maior na sua vida, né? Então todo mundo se assume ali na sua responsabilidade. Depois eu peço para que eles rompam essa teia. Então aí eu falo, e aí, gente, o que aconteceu? Acabou o equilíbrio. Quando a gente não tem mais responsabilidade, a gente não assume nosso papel responsável, quando a gente não pensa no outro, porque ele está do seu lado, então ele é o nosso coletivo. Então você fala do indivíduo, do coletivo e das suas ações e reações, né? Ali se quebra todo o equilíbrio e a gente não tem um universo sustentável, né? A gente precisa lembrar que o planeta, ele continua existindo sem nós e a gente não existe sem ele, né? Se o ser humano não existir, o planeta se regenera. Ao contrário, não. Então, acho que isso é um pensamento que eu levo e eu tento disseminar, né? E aí vai entrar todas as questões de gêneros e nossas responsabilidades com tudo que a gente faz. Muito obrigada, Flávia. Bárbara? Bom, pensando em presente e futuro, mas vou pegar o gancho do futuro, quando a gente fala de equidade de gênero, o que eu quero ver no futuro é que todas as mulheres possam ocupar o espaço que elas quiserem, todas, sem exceção. Eu acho que pode parecer utopia, mas se a gente deseja construir equidade de gênero, eu acho que é isso que eu quero ver no futuro. Sensacional. Andreia? Eu acho que eu gostaria de ver no futuro, em termos de equidade, né, que a gente não precisasse, por exemplo, ter um mês da mulher ou o dia da mulher. Porque isso fazia sentido lá atrás, quando a gente não tinha essa presença, né, no mercado de trabalho como a gente tem hoje. Então, eu acho que quando a gente fala de equidade, a gente está falando de reconhecimento, a gente está falando de confiança, a gente está falando de respeito, a gente está falando de consideração, a gente está falando de valorização. Então, eu gostaria muito, de fato, que a gente pudesse se encontrar várias vezes, mas não porque março é o mês das mulheres. É porque nós somos mulheres, seres humanos, e somos seres pensantes e temos algo a transmitir e a colaborar, assim como os homens. Então, equidade para mim não é falar de homem e falar de mulher, é falar de seres humanos. Sim. Maravilhosa. Bruna. Acho que é o sonho de todas nós. Eu tinha feito algumas anotações aqui, né? Eu acho que mais importante, assim, eu gostaria que todas as mulheres tivessem acesso a esse conhecimento sobre essas questões ambientais, que eu acho que às vezes ainda fica muito
restrito talvez à academia em alguns momentos, né? Como ou a uma classe, né? Ou a uma classe, né? Mais então, privilegiada, né? Isso. E também que a gente se entenda... não só aqui falando especificamente de mulheres, mas também essa importância que a gente tem como consumidores, que assim a gente às vezes não percebe o nosso poder como consumidor. Então acho que assim é muito importante que, assim, por exemplo, você pega o mercado da beleza, que é praticamente voltado para o público feminino. Se a gente começa a entender que muitos produtos de beleza têm milhões de impactos que a gente, de repente, consumindo melhor, a gente consegue reduzir, isso é muito importante. E por último, também essa questão de ter mais mulheres na política, para trazer esse olhar feminino e essa multidisciplinariedade para a política. E uma outra coisa que eu queria trazer também é, a minha mãe sempre falou para mim que a ignorância é uma bênção. E aí você fica pensando assim, poxa, é mesmo uma bênção. Porque a partir do momento em que você se descobre que você está fazendo errado, você passa a ser responsável por aquilo. Você passa a ter uma responsabilidade ética de fazer o correto. Então, assim, eu entendo que a partir do momento em que eu aprendi, tanto na faculdade, quanto no mestrado, quanto no meu curso profissional, quando eu comecei a aprender como é que era de fato a gestão de resíduos, como que é o tratamento de água, esgoto, como que é a economia circular, eu passo a ter essa responsabilidade de fazer o certo e não só isso, também falar para as pessoas, né, expandir esse conhecimento para as pessoas que estão próximas de mim e acho que além disso ainda estar sempre atento às novidades que vêm para o futuro. Então acho que seriam esses pilares aí, talvez, né, tipo, da gente entender, a gente se assumir como responsável e entender que vai ter sempre uma evolução e a gente está acompanhando isso. Sensacional, Bruna. Eu também, eu acho que, pegando o que todo mundo falou aqui, eu acho que o meu maior sonho também, como a Andrea trouxe, eu acho que é a gente sair dessas caixinhas quando a gente fala de grupos subrepresentados, né? Que a gente fala, são minorias. A gente sabe que não são minorias, né? Então a gente fala de grupos subrepresentados, que é aquela coisa, a gente fala de mulher em março, a gente fala de pessoas pretas em novembro, a gente fala de pessoas com deficiência em setembro, e às vezes ele em dezembro também, porque tem outra data internacional. E aí a gente fica muito nessa caixinha e a gente parece que não passa, sabe? Tem que ter essa interseccionalidade também, entender isso. Então eu acho que é um convite para todo mundo que está nos ouvindo também, da gente entender como que a gente consegue avançar para a equidade, porque a gente sabe que a representatividade ela é muito importante, mas só ela não é suficiente, né? A gente precisa realmente do acesso a oportunidades, assim, para todos. E como que a gente constrói isso? Só que a gente também precisa que todo mundo esteja com a gente, engajado, né, em todas essas pautas. Eu sei que a gente falou aqui, para quem está nos ouvindo, para quem está em casa, de muitos assuntos, de muitas coisas, e a pessoa pode pensar, meu Deus, eu não sei nada, né? Por onde que eu começo? Como que eu vou mudar essa realidade e tal? Mas eu acho que é uma coisa que meu psicólogo sempre me fala, que é antes o feito do que o perfeito, sabe? Então, assim, cara, o que você consegue fazer hoje é isso. Já é um primeiro passo. E estudando, e escutando, dialogando, entendendo mais sobre todos esses universos e entender que a gente tá, assim como a Flávia trouxe, numa teia. Então, a gente tá interligado, a gente vive em sociedade, somos seres humanos. Então, não tem como a gente querer algo diferente disso, né? Então, eu acho que o meu recado final, assim, pra gente, pra quem tá assistindo também, é que aproveitem esse episódio. Eu acho que foi um episódio muito enriquecedor. A gente falou de muitas coisas aqui, que estudem mais sobre as temáticas. Assim, eu acho que a Globo é uma empresa que ela vem avançando e se tornando referência no SG, em diversidade e inclusão, e a gente tem metas, assim, ambiciosas, e eu sei que a gente vai conseguir alcançar, mas a gente precisa também de um time engajado que realmente acredite, que tenha propósito nisso, né? E não porque a gente está fazendo por caridade. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, é muito legal o seu trabalho de caridade. Não, meu trabalho não é por caridade, é porque a gente sabe também que tem resultados, todos nós aqui temos metas. Então, eu acho que para o futuro, eu também, assim como a Andrea, tenho muita esperança, sou uma pessoa positiva de natureza, mas eu acho também que a gente precisa entender que o futuro, ele se faz hoje. É clichê, mas é verdade. Sim.
Então, eu queria agradecer muito, meninas, mulheres que estão aqui comigo. Foi realmente maravilhoso esse papo. Espero que a gente possa se rever em breve para a gente conversar de outros assuntos e ampliar essa conversa também. Agradecer todo mundo que assistiu até aqui. Estamos finalizando mais um episódio do Globotech Cast. Agradecer muito o pessoal do Menos é Mais. E quem não conhece sobre produções verdes, sobre Menos é Mais, que realmente se interessem mais, busquem saber mais informações, porque vale muito a pena. Um beijo, gente, e até a próxima.